verdadeira luz resplandeceu entre nós, e da vida eterna quem ouve e crê em sua voz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Mas eu fico imaginando, sabem, esse texto que, ouvindo Jesus falar desse jeito, uma certa ironia de Jesus, né? Ele faz uma pergunta com uma certa ironia. Certa ironia é generosidade do Padre. Mas ele faz, né, esta pergunta com uma ironia cortante. E também com um senso de humor incrível, né? Eu fico imaginando Jesus quase que sorrindo com o canto da boca ao fazer essa pergunta para aqueles que estão ouvindo. Por quê? Porque o Senhor já deu vários sinais. Ele já realizou milagres, ele já fez curas, ele já fez coisas extraordinárias, mostrando que ele é o filho de Davi, o que ele é da descendência de Davi, aquele que deveria vir ao mundo. E mesmo com todos os sinais que ele realiza, eles não acreditaram. Não acreditavam que ele fosse o enviado, aquele que deveria vir. Então, quando ele faz esta pergunta, como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Então, de que maneira? Como se comprova essa descendência do Messias sendo o filho de Davi? Sim, por que Jesus pergunta isso? Jesus pergunta porque não sabe? Ou Jesus pergunta porque eles não acreditam que ele é o Messias, o enviado? Claro que é a segunda opção. Sem fazer muito esforço, a gente conclui. Jesus pergunta porque eles não acreditam. E tudo que Jesus fez até agora foi mostrar que ele é o esperado. Isso é, portanto, também para nós uma realidade desafiadora, porque também nós somos convidados a acreditar com fé viva e profunda que ele é o Salvador, aquele que deveria vir ao mundo para resgatar toda a humanidade. Nós não só precisamos acreditar, como também nós precisamos nos colocar sempre de novo no seguimento de Jesus, para seguir de perto os seus passos. Nós estamos chegando ao final da história de Tobit. Estamos no capítulo 11, 12, 13, só vai apresentar como Deus realizou a sua obra na vida de Tobias. Portanto, aqui nós temos a conclusão de duas orações. Lembram-se que, ao mesmo tempo que Tobit se colocou em oração, Sara também se colocou em oração.
E o texto diz que o Senhor Deus escutou a oração de ambos. Na história de Sara, né, antes da história de Sara, Rafael, aquele jovem que apareceu como companheiro de viagem de Tobias, né, porque, assim, vamos recontar a história. Você que está lendo todos os capítulos, você entende com mais tranquilidade o que eu estou dizendo. Então, recontamos a história. Primeiro, Tobit, o velho, sofre lá uma situação, está descansando no final de tarde e um pardal faz a obra no olho dele lá. Ele fica cego. Depois, a mulher briga com ele. Dona Ana começa a brigar com ele porque ela vê que a piedade de Tobit não estava valendo de nada. E que Deus, que ele tanto serviu, naquele momento difícil abandonou. Ela começa a criticar Tobit. E Tobit, desesperado ou depressivo, como a gente pode dizer, fez uma oração, né? Se colocou diante de Deus, colocou a situação diante de Deus, e depois que ele se colocou em oração, ele envia Tobias, o jovem, para essa terra distante, onde ele precisava ir para receber um dinheiro de um parente que devia para ele lá uma quantia boa de dinheiro, e que aquele parente pagasse esse dinheiro, porque precisava, Tobit precisava desse dinheiro, justamente agora porque não podia mais trabalhar, porque estava cego. Então, eles procuram lá um companheiro de viagem, encontra um jovem que se apresenta como companheiro de viagem de Tobias, e dizendo que conhecia o caminho, que conhecia para onde ele deveria ir, e conduz. Quando eles se colocam a caminho, né, já perto de chegar lá na terra onde Tobias foi, o jovem se revelou, dizendo que ele era o anjo Rafael, que Deus tinha mandado para Tobias para ser companheiro de viagem. A primeira parada que eles fazem para fazer um lanche, para, sei lá, comer alguma coisa, beber uma água. O anjo disse para ele pescar um peixe que seria o alimento. E aí, quando ele pescou o peixe, o anjo deu a seguinte recomendação: guarde com você o olho do peixe e o fígado do peixe, o fel do peixe. Aí, assim foi feito. Então, ele retirou o olho e retirou o fel do peixe e guardou. E do peixe, ele assou e fez lá um assado e comeu, porque precisava se alimentar. Com o olho do peixe, quando ele chegou lá na casa de Raguel, que era o parente de Tobit, ele logo viu Sara, filha de Raquel, e por ela se apaixonou. Sara tinha aquela história que você se recorda. Ela tinha casado com 7 homens e na noite das núpcias os homens que casaram com ela morriam. Pensa numa mulher boa. Não é mulher não, é porque tinha lá um demônio que possuía a mulher, e o demônio matava todos os maridos que se aproximassem da mulher. Então, Tobias se apaixonou por ela. Rafael contou para Tobias essa história. Olha, você vai enfrentar uma situação assim. Ela casou 7 vezes e os 7 maridos morreram. Então, para você desposá-la, você terá que expulsar dela o demônio. Aí, o Rafael ensina para Tobias uma oração e diz para ele, assim, queime o olho do peixe. Tinha um óleo, este óleo vai fazer uma fumaça depois de queimado, e você vai fazer a oração. O Rafael ensina para ele a oração, e o demônio vai ser expulso, e você vai poder casar. Parece uma novela, né? Contando desse jeito. Pois é exatamente assim. Aí, ele aprende a oração, ele faz a oração, ele queima o olho do peixe, solta aquela fumaça, e o demônio é expulso,
de Sara, e ele casa com Sara, faz uma semana de festa lá na casa do sogro. Depois o sogro dá para ele o dinheiro que ele precisava levar para o pai e dá a herança dele, e ele volta para casa, feliz da vida, casado com uma fortuna que ele recebeu de herança do pai de Sara, né, e volta com o remédio para a cura do olho do pai, que é esse texto que nós ouvimos. Então, eu recontei para vocês os 13 capítulos, né, para chegar nesse momento. Então, ele volta. E primeiro quem fica feliz com a chegada de Tobias é Sara, a mãe, evidentemente. E aí, então, ele faz o que o anjo Rafael mandou com o fel do peixe, né, e naquele instante o pai volta a enxergar, né, e o pai disse: eu te vejo, meu filho, luz dos meus dias. E acrescentou: bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos a fim. Então, Deus realizou um milagre na vida de Sara, porque libertou ela da escravidão do demônio, que chamava-se Asmodeu, e ela se casou com Tobias, né, e construiu uma nova perspectiva de vida com ele. E realizou um milagre na vida do velho Tobit, porque permitiu que ele pudesse enxergar novamente. Então, só para concluir, né, eu quero dizer assim: quando a gente coloca a confiança nas mãos de Deus, não importa o que aconteça, no final, tudo vai se resolver. No final, tudo dará certo. A minha avó dizia isso de outro jeito. A minha avó dizia assim: no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Olha que coisa sábia. É exatamente isso. Então, quando se coloca nas mãos de Deus, não importa o que aconteça neste intervalo. Não importa o que aconteça. No final, tudo irá se resolver. E aí, esta confiança e esta esperança que nós precisamos recuperar. Não significa que nós ficaremos de braços cruzados, né, esperando: já que está na mão de Deus, eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer mesmo, então não precisa necessariamente eu fazer alguma coisa. Não, Deus vai fazer, tudo está nas mãos dele. Mas como um gesto de comprometimento da minha parte, por uma necessidade da minha parte, eu preciso fazer também tudo aquilo que me é possível fazer. Não é que Deus dependa do que eu faço para Ele agir. Não. Mas o que eu faço me coloca cada vez mais em sintonia com Deus. Por exemplo, Tobit, ele passa por uma situação difícil e não deixa de rezar. Sara também. Tobit e Sara pedem para Deus tirar a própria vida. Para chegar a este ponto de se pedir para tirar a própria vida, está de um estado de angústia tremendo. E mesmo assim, não deixou de confiar em Deus. Mesmo assim, confiou e esperou. E porque confiou, pôde receber a grande graça de Deus. Não só de recuperar a vista, no caso de Tobit, como também de voltar a ter uma vida que tinha antes na presença de Deus. Também aconteceu com Sara. Deus não só a libertou, Deus não só ouviu a oração que ela fez no momento de angústia, como também a libertou da escravidão do demônio. E mostrou que todas as coisas estão nas mãos do Senhor Deus. Então, confiemos também nós, que tudo vai se realizar. Deus sabe tudo e tudo está nas mãos dele. E se tudo está nas mãos dele, no tempo dele, tudo irá se resolver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.